Boa noite. Boa noite. Gravações revelam diálogos entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro Gustavo Bebiano. Bolsonaro e o filho Carlos tinham chamado Bebiano de mentiroso por dizer que havia conversado com o presidente. Mas as gravações são mensagens trocadas sobre ao menos 3 assuntos. Na primeira delas, Bolsonaro mandou cancelar a visita do vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, que estava registrada na agenda pública do ministro. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Em nota, o Grupo Globo declarou que considera não ter nem cultivar inimigos e que sua missão é levar ao público jornalismo independente. Outro assunto das conversas foram as supostas candidaturas laranja do PSL. O presidente acusou Bebiano de tentar responsabilizá-lo. Querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. O Jornal Nacional traz todas as mensagens tornadas públicas e a repercussão da crise em Brasília. O governo sofre uma derrota na Câmara. Deputados derrubam o projeto do vice-presidente Hamilton Mourão, que ampliava a permissão para tornar documentos ultra-secretos. A Polícia Federal prende suspeitos de corrupção com verbas do Sistema S. A Lava Jato prende o suspeito de operar propinas para o PSDB paulista, Paulo Vieira de Souza. E investiga se o tucano Aloysio Nunes Ferreira recebeu ou não cartão de crédito para usar dinheiro de corrupção. O Jornal Nacional está começando. A revista Veja publicou hoje na internet mensagens de áudio trocadas entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, no dia 12 de fevereiro. Naquela terça-feira, havia rumores de que Bebiano seria exonerado em consequência de reportagens do jornal Folha de São Paulo sobre candidaturas laranja do PSL no período em que ele presidia o partido. Para desmentir aqueles rumores de demissão, Bebiano afirmou ao jornal O Globo que tinha falado 3 vezes com Bolsonaro naquele dia por mensagens de WhatsApp. Mas em seguida o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, foi às redes sociais e chamou Bebiano de mentiroso. Disse que essas conversas não tinham existido. E o próprio presidente também desmentiu Bebiano. Mas os áudios divulgados pela Veja mostram que o então ministro, de fato, trocou mensagens de WhatsApp com o presidente. A primeira mensagem enviada por Bolsonaro a Bebiano na terça-feira, segundo a revista Veja, continha a agenda pública do ministro, que registrava a visita que receberia do vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Toné Camargo, às 4 da tarde. Segundo a revista Veja, ao receber a mensagem do presidente, Bebiano respondeu de imediato, abre aspas, algo contra, capitão, fecha aspas. É assim que Bebiano se dirigia ao presidente, pela patente militar de capitão. A revista Veja diz que Bebiano insistiu enviando algumas mensagens por escrito e que, em resposta, Bolsonaro enviou um áudio em que declarou que a Globo é uma inimiga e que, ao fazer contatos com a emissora, Bebiano o colocaria em posição delicada com as outras emissoras. Vamos ouvir esse áudio publicado hoje pela revista Veja. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República. Cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Em relação a estas afirmações do presidente Jair Bolsonaro, o Grupo Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas. O Grupo Globo considera que não tem nem cultiva inimigos. A própria natureza de sua atividade jamais permitiria qualquer postura em contrário. Hoje, como sempre, sua missão é levar ao público jornalismo independente,
dando transparência a tudo o que é relevante para o país e entretenimento de qualidade. O Grupo Globo continuará a trabalhar nesta mesma direção. A visita de Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, ao então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, constava da agenda pública do ministro, divulgada na internet. Visitas de diretores do Grupo Globo a autoridades dos diferentes poderes, servidores públicos, executivos de empresas e representantes da sociedade civil são rotineiras. E, nesse aspecto, o Grupo Globo não se diferencia de qualquer grupo empresarial que pretenda ouvir todas as vozes de uma sociedade livre, de forma transparente e com agenda pública, mantendo relações estritamente institucionais e republicanas. Fecha aspas. Segundo a revista Veja, em outro momento, Bebiano envia ao presidente uma nota publicada pelo site O Antagonista sobre uma viagem à Amazônia que ele próprio faria, acompanhado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Bolsonaro então pergunta em mensagem de áudio quem seria o cabeça dessa viagem. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem está sendo o cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. No áudio seguinte, Bolsonaro determina o cancelamento dessa viagem dos ministros à Amazônia. Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles. Ele estava chateado, que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Já no dia seguinte, após ter sido chamado de mentiroso por ter dito que conversou com o presidente por 3 vezes, Bebiano envia a Bolsonaro uma mensagem de um jornalista segundo a qual Carlos Bolsonaro vinha conversando com deputados para derrubá-lo. A revista não divulgou a íntegra da mensagem, nem deu mais detalhes sobre ela. O presidente reage negando que o filho estivesse incitando a demissão e afirma que Carlos está certo em dizer que eles não se falaram no dia anterior. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem o preço, melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele teve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Em resposta, Bebiano se explica. Sempre se dirigindo a Bolsonaro como capitão, ele reclama do que chama de agressões do filho do presidente. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Bebiano continua sua defesa em outro áudio enviado ao presidente. Diz que se considera um pacificador que conquistou a confiança dos generais integrantes do governo. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual é o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta.
Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público, muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? E então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim, falamos pelo WhatsApp. O que tem de mais? Não falamos nada demais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Na mensagem seguinte, Bolsonaro insiste que trocar mensagem por WhatsApp, para ele, não é o mesmo que conversar, justificando assim por que considerou mentirosa a afirmação de Bebiano de que havia conversado com ele no dia anterior. O presidente reclama de notas que Bebiano teria passado para o site O Antagonista. Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar atrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no Antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. Bolsonaro também reclama que Bebiano estaria tentando responsabilizado pelo dinheiro repassado pelo partido deles, o PSL, a uma candidata laranja em Pernambuco. Diz que a Polícia Federal vai apurar este caso e que quem deve irá pagar. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Em outra mensagem para o presidente, Bebiano negou ter passado para a imprensa a nota sobre o assunto das candidaturas laranja. Capitão, a nota do Antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o Antagonista, foi a Folha. O Antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço. O presidente retrucou dizendo que se a conversa era só entre eles dois e não foi ele, Bolsonaro, quem passou a nota para a imprensa, então só poderia ter sido Bebiano. Bebiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Eu vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você. Ok? Bebiano se explica uma vez mais e reitera que não passou nada para a imprensa. Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou 2 vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso não, capitão. Tá? Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com quem eu praticamente não falo. Abraço, capitão. No último áudio da conversa divulgada pela revista Veja, Bebiano explica seu papel na distribuição de verbas do partido. Diz que o presidente nacional não é responsável pelas chapas estaduais e que, no caso de Pernambuco, o responsável é Luciano Bivar, atual presidente do PSL. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara.
A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito, mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. O deputado Luciano Bivar, presidente do PSL, declarou que está estupefato e que considera que a fala de Gustavo Bebiano se deve ao desespero do ex-ministro. Em entrevista à rádio Jovem Pan, agora há pouco, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, falou sobre o caso. Disse que mantém a admiração pelo presidente Jair Bolsonaro, que considera que foi demitido pelo filho dele, Carlos Bolsonaro, e explicou que sempre buscou ter uma boa relação com a imprensa para que isso pudesse ser convertido em coisas positivas para o presidente. A divulgação dos áudios das conversas de Bolsonaro e o ex-ministro Bebiano teve grande repercussão no Congresso. Na madrugada, o Diário Oficial já estampava a exoneração de Gustavo Bebiano. O Palácio do Planalto dava o caso como página virada. Bebiano trocou a foto do perfil na rede social. O Bebiano, que antes aparecia ao lado do presidente, agora está só, mas com uma metralhadora. Horas depois, veio a divulgação dos áudios pelo site da revista Veja, que mostraram a troca de mensagens entre o então ministro e o presidente. O líder do PSL na Câmara, partido de Bolsonaro, minimizou a divulgação dos áudios. Eu vejo que é uma grande tempestade num copo d'água. A situação foi resolvida, é página virada. Eu acho que a principal preocupação agora tem que ser do governo e desse parlamento. É a votação da reforma da Previdência, é a votação do pacote anticrime trazido pelo Moro e a criminalização do Caixa 2. Já a colega de partido, Joyce Hasselmann, teme prejuízo na base aliada. A minha preocupação é como o Congresso recebe tudo isso, né? Nós temos aí que aprovar uma reforma da Previdência. A gente não pode deixar que um entreveiro aí entre o ex-ministro e o presidente da República possa eventualmente prejudicar aqui o andamento da reforma. O líder do Democratas disse que é uma crise superficial. Os áudios falam por si, né? Eu acho que isso é uma crise superficial que foi gerada a partir do próprio governo e que tem que acabar de vez, porque nós temos outras prioridades para o país. O deputado Júlio Delgado, do PSB, disse que o caso atrapalha a formação de uma base de apoio do governo no Congresso. Há uma quebra de confiança na relação governamental e uma quebra de confiança no crédito que as pessoas davam. Essas conversas a gente sabe por outros agora e pelos áudios, essa conversa a gente sabe pelos áudios agora que ela existiu. Pode ser um complicador para a construção da base na casa. No plenário, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, defendeu que Bebiano vá logo ao Congresso dar explicações. A Comissão de Transparência do Senado aprovou hoje um convite para o ex-ministro se explicar sobre os repasses a supostos candidatos laranja do PSL. Randolph também criticou o conteúdo dos áudios e afirmou que a imprensa é indispensável à democracia. Várias razões me levam à estupefação.
Mas a mais grave, no meu entender, senhor presidente, é a agressão à imprensa. Em qualquer democracia, presidente, em qualquer democracia, se espera da maior autoridade do país o respeito à imprensa, porque ela é alicerce fundamental de um Estado democrático de direito. Ela está nas raízes de fundação do Estado moderno, como indispensável para o exercício do direito à liberdade de expressão. Em uma democracia, a imprensa não pode ser amiga nem inimiga. A imprensa tem que exercer as suas prerrogativas de levar ao cidadão a verdade, de praticar o bom jornalismo, de investigar. Já os presidentes da Câmara e do Senado botaram panos quentes no caso. Não há nenhum fato grave na conversa entre o presidente e o seu ministro. Com a decisão da exoneração, acho que o assunto está resolvido. Acho que para o Brasil é importante que seja assim. Foi uma perda, acho que para a relação da Câmara com o Executivo, mas já está decidido. Acho que as votações que nós teremos daqui para frente são mais importantes do que uma crise interna do governo, que do ponto de vista do diálogo não há nenhum crime. Nenhuma confusão é boa, nem para o país, nem para ninguém. Mas o Senado vai dar resposta, deliberando matérias e colocando em votação as propostas. No início da noite veio a manifestação do Planalto. O porta-voz não tocou no assunto espontaneamente. Ao ser questionado, leu a resposta. Senhor Presidente da República, sobre o assunto em pauta, considera que as informações foram devidamente esclarecidas no dia de ontem, por meio da divulgação de uma nota e vídeo distribuída aos órgãos de imprensa. O porta-voz disse que a imprensa não é vista pelo presidente como inimiga. A imprensa, em qualquer democracia, é o ponto de equilíbrio para a consolidação da sociedade. Absolutamente o nosso presidente enxerga a imprensa como inimiga. Ao contrário, a vê como um fortalecimento do seu governo, como um fortalecimento da sociedade. Sobre a declaração do presidente de que Gustavo Bebiano mandaria no site antagonista, o site divulgou uma nota afirmando que ninguém manda em O Antagonista. A nota diz ainda que em 4 anos de existência, o site já foi alvo de difamação de petistas e partidários de Michel Temer e agora é atacado por bolsonaristas. O site acrescenta que a campanha difamatória não impedirá o antagonista de continuar a fazer seu trabalho e manter seu compromisso apenas com os leitores. Uma ex-candidata a deputada em Minas Gerais declarou ao Jornal Nacional que assessores do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pediram que ela transferisse para empresas dinheiro público de campanha. O Ministério Público apura o uso de candidaturas de laranjas. O presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, almoçou com o presidente Jair Bolsonaro. Foi o primeiro encontro público dos dois no Palácio do Planalto desde as denúncias de candidaturas laranja. São coisas tão pequenas que não merecem nem comentário. Bivar era dirigente do PSL em Pernambuco durante a campanha eleitoral. Uma candidata do partido, Maria de Lourdes Paixão, recebeu do PSL R$400 mil para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Ela teve apenas 274 votos e não foi eleita. A suspeita é de que o dinheiro tenha sido desviado. A suspeita de uso de candidatas laranja também recai sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A então candidata a deputada estadual, Cleusenir Barbosa, diz que recebeu verbas de campanha do agora ministro, que era presidente do PSL em Minas Gerais e disputava uma vaga de deputado federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Cleusenir disse que o ministro do Turismo sabia do esquema do PSL. Cleusenir está em Lisboa. Ela confirmou as acusações ao repórter Leonardo Monteiro, da TV Globo. Fazia dobrada junto com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é hoje o ministro do Turismo. E no meio da caminhada da campanha fui convidada por 2 assessores, do Marcelo Álvaro, para que eu transferisse dinheiro para uma gráfica a qual eu não estava fazendo serviço algum na gráfica. E eu achei aquilo muito estranho
De imediato a gente detectou que tinha erro, decidimos que não faríamos o jogo que eles haviam pedido que a gente fizesse. Cleusenir explicou por que foi para Portugal. Decidi vir para cá porque aqui é um país que eu me sinto segura, é um país que fala português e as pessoas são receptivas e são entendidas desse assunto que se passa no Brasil. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Cleusenir Barbosa já prestou informações e outras candidatas supostamente usadas como laranja também serão ouvidas. O Ministério Público também vai requisitar documentos e notas fiscais dos envolvidos. Envolve aí a apropriação indébita dos recursos do Fundo Partidário da Mulher no âmbito eleitoral e eventual falsidade ideológica justamente pelo uso de pessoas que não seriam candidatas. O ministro Marcelo Álvaro Antônio reafirmou em nota que jamais orientou qualquer assessor a cometer ato ilícito, que, ao tomar conhecimento da denúncia, determinou que a mesma fosse apurada. O ministro declarou ainda que Cleusenir foi chamada a prestar esclarecimentos e que nunca apresentou qualquer indício que atestasse a veracidade das acusações e que encara a investigação do Ministério Público como uma ótima oportunidade para esclarecer os fatos. Nesta terça-feira, o governo sofreu uma derrota no Congresso. A Câmara derrubou o decreto que muda regras da Lei de Acesso à Informação. A derrubada do decreto começou a ser articulada na semana passada. Hoje cedo, líderes acertaram que seria votada a proposta que suspende os efeitos do decreto que permite ao maior número de servidores classificar documentos como sigilosos. A insatisfação de muitos parlamentares com o governo Bolsonaro não era explícita, mas os recados vinham sendo dados. Críticas à escolha do líder do governo, ao presidente querer governar com as frentes parlamentares, a falta de diálogo e a forma como então o ministro Gustavo Bebiano foi demitido. Ele era um dos interlocutores do Planalto com o Congresso. Hoje, os líderes da própria base aliada resolveram mandar um recado claro e direto: derrubar um decreto do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, abriu a sessão com a pauta. Na primeira votação, todos os partidos, com exceção do PSL, defenderam que o plenário analisasse o projeto imediatamente. Resultado, 367 deputados a favor, 57 contra. Líderes do partido do presidente ainda tentaram adiar a votação, mas não deu. A deputada Bia Kicis, do PSL, defendeu o decreto do governo Bolsonaro. Esse decreto, ele não viola qualquer transparência. Ao contrário, quem ler atentamente a legislação vai ver que ele limita uma possibilidade de delegação prevista na lei há muito tempo. O deputado Alex Manente, do PPS, afirmou que o decreto do governo reduz a transparência no acesso a dados públicos. O momento que nós vivemos no nosso país requer que tenhamos condições de ter a maior transparência possível de todos os atos. Em votação simbólica, deputados derrubaram o decreto do governo. 17, que altera a Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001. A proposta para anular o decreto ainda precisa passar pelo Senado. O porta-voz, Otávio Rego Barros, amenizou a derrota. Em uma democracia consolidada, as derrotas são aceitas naturalmente quando se percebe as análises do Congresso. O governo não entende de forma alguma como derrota o fato de que o Congresso esteja a pedir uma análise mais aprofundada no que toca à Lei de Acesso à Informação. O vice-presidente Hamilton Mourão, que assinou o decreto, reconheceu a derrota. Perdi o Playboy. O pessoal do Congresso não gosta de mim, por isso que eles, se fosse o presidente, tinha passado. A seguir, a Polícia Federal prende suspeitos de corrupção com verbas do Sistema S. A Lava Jato prende o suspeito de operar propinas para o PSDB paulista, Paulo Vieira de Souza. A Ford tem ofertas imperdíveis para você. Aproveite as últimas unidades sem aumento de preço. EcoSport com sistema multimídia. Conversões a partir de R$ 69.990 com taxa zero em 36 vezes. Mesmo certo quando diz que a gente foi feito um pro outro. Hoje, o Sétimo Guardião.
Uma operação da Polícia Federal prendeu suspeitos de desviar 400 milhões de reais em contratos que envolvem o Sistema S e o Ministério do Turismo. Os policiais federais cumpriram 47 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão em 6 estados e no Distrito Federal. Em Brasília, prenderam os presidentes das Federações das Indústrias de Pernambuco, Ricardo Essinger, de Alagoas, João Carlos Lira de Andrade, o da Paraíba, Francisco de Assis Benevides Gadelha e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. A CNI é a gestora do dinheiro público federal liberado para as autarquias que fazem parte do Sistema S, entre elas o SESI. Eles são investigados pela liberação de dinheiro para projetos culturais. De acordo com a PF, alguns superfaturados ou não totalmente executados. A gente tem uma organização criminosa. No contexto da organização criminosa, digamos assim, alguns gestores acabaram se envolvendo de forma mais direta, né? Para que esses eventos sejam realizados, é necessário que haja essa descentralização. Então, assim, o gestor maior, ele foi responsável pela descentralização dos recursos. No Recife, entre os presos, estão os donos da empresa Aliança Comunicação, os irmãos Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva. Eles são suspeitos de criar empresas de fachada para conseguir os contratos com o Ministério do Turismo e do Sistema S. Eles tentaram ludibriar os órgãos de controle para que não ficasse evidenciado que o dinheiro não era totalmente destinado para a promoção cultural, né? Então eles criaram empresas fantasmas para justificar esse custo excessivo e tentar desviar esse dinheiro em favor próprio. Agora, o nosso momento é descobrir para onde foi esse dinheiro e responsabilizar as pessoas que desviaram, participaram desse desvio de recursos. Os presos são suspeitos de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal apurou que o esquema teria começado em 2002. A Aliança Comunicação teria inicialmente firmado uma única parceria para um projeto cultural. Com o tempo, a quantidade de projetos foi se multiplicando. Os investigadores estimam que, a essa altura, a empresa recebeu mais de 400 milhões de reais por esses contratos. Agora à noite, a Justiça Federal mandou soltar os presidentes da CNI e das Federações das Indústrias de Pernambuco, da Paraíba e de Alagoas. O SESI e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco declararam que todos os contratos respeitam as leis de licitação e que vão colaborar com as investigações. As Federações das Indústrias dos Estados da Paraíba e de Alagoas também disseram que estão à disposição das autoridades. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que não teve acesso à investigação e que está à disposição das autoridades. O Ministério do Turismo afirmou que nenhum dos contratos investigados é da atual gestão e que determinou uma auditoria em todos os convênios da pasta. A Aliança Comunicação declarou que todos os projetos passam por auditorias internas e externas e que está empenhada em esclarecer todos os questionamentos da Polícia Federal. A defesa dos irmãos Luiz Otávio, Lina Rosa e Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva, sócios da Aliança Comunicação, disse que no momento oportuno irá demonstrar que eles não praticaram nenhuma ilegalidade. A fase de número 60 da Lava Jato prendeu Paulo Vieira de Souza, suspeito de ser um operador de propinas do PSDB. E também cumpriu mandados em endereços ligados ao ex-senador tucano Aloísio Nunes Ferreira. Policiais federais de Curitiba vieram até São Paulo para cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Tinham ordem para prender Paulo Vieira de Souza, ex-diretor de engenharia da Dersa, a estatal que cuida das obras viárias do governo paulista. No ano passado, Paulo Vieira foi preso 2 vezes em outro processo, o que apura desvio de dinheiro das desapropriações do Rodoanel. E foi solto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Enquanto lidava com as acusações na justiça em São Paulo, Paulo Vieira de Souza era alvo de investigação conduzida em sigilo pela Lava Jato em Curitiba. Foram as delações do empresário e operador financeiro Adir Assad e de ex-executivos da Odebrecht que revelaram em detalhes como funcionava o esquema. Segundo os investigadores, Paulo Vieira recebia dinheiro do setor de propinas da Odebrecht para entregar a executivos da Petrobras e financiar campanhas políticas. De acordo com as provas,
Paulo Vieira disponibilizou em 2010 100 milhões de reais. A Dirassad revelou que Paulo Preto possuía cerca de 100 ou 110 milhões de reais no Brasil em espécie, e esse dinheiro ele estava condicionado em 2 endereços. Estava condicionado no endereço numa residência em São Paulo e também num apartamento que, segundo revelado por a Dirassad, era o local onde Paulo Preto tinha um bunker para guardar as propinas. Os delatores contam que Paulo Vieira tinha que tomar cuidado com a umidade. Como era um quarto úmido, algumas vezes a gente via Paulo Preto colocando as notas de reais para tomar sol, porque senão elas emboloravam. Isso foi revelado por auxiliares do Dirassad. Para deflagrar a operação de hoje, a Lava Jato contou com informações de 4 países, entre eles a Suíça. No ano passado, o Ministério Público da Suíça descobriu que Paulo Vieira tinha 130 milhões de reais no exterior. O comunicado destacava 4 transações financeiras, feitas entre a offshore panamenha Group Nantes e um banco suíço, cujo beneficiário econômico era o próprio Paulo Vieira de Souza. Na época, as 3 contas onde estava depositado o dinheiro foram encerradas e os valores reunidos em uma única conta em janeiro de 2017. E a fortuna, que estava em nome de Paulo Vieira, cerca de 34 milhões de dólares, foi então transferida para um banco no paraíso fiscal nas Bahamas. Os procuradores suíços encaminharam os extratos bancários aos colegas brasileiros. Numa dessas contas, segundo a Lava Jato, foi emitido um cartão de crédito que deveria ser entregue em 2007 a Aloysio Nunes. Foi solicitada a emissão de um cartão de crédito para entregar aos cuidados do senhor Aloysio Nunes Ferreira, filho, ex-ministro de Relações Exteriores do governo Temer, ex-senador da República, num hotel em Barcelona, na Espanha. Aloysio é amigo de Paulo Vieira e teria indicado o engenheiro para trabalhar na Dersa. O ex-ministro, que hoje pediu demissão do cargo de presidente da Agência de Investimentos do governo paulista, nega as irregularidades. Eu estou em busca do que existe nesse inquérito. O senhor recebeu esse cartão de crédito citado na operação? Não recebi. No fim da tarde, Paulo Vieira fez exame de corpo de delito no IML, antes de ser levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele deve ser transferido para Curitiba no fim da semana. A defesa de Paulo Vieira de Souza disse que não vai comentar o caso porque não teve acesso a qualquer documentação. A nova gestão da Dersa informou que apoia qualquer investigação e que vai colaborar para elucidar quaisquer dúvidas. O PSDB de São Paulo declarou que não é parte no processo, que não mantém vínculo com Paulo Vieira, que jamais recebeu qualquer contrapartida de empresas e que todos os recursos recebidos foram doados de maneira legal e declarados à Justiça Eleitoral. A Odebrecht afirmou que tem colaborado com as autoridades e que segue comprometida com uma atuação ética, íntegra e transparente. Nós não tivemos retorno de Dirassad. A seguir, o governo divide o pacote anticrime e anticorrupção. A criminalização do Caixa 2 eleitoral vai ser votada em separado. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Soja é agro. A soja é o principal produto da safra brasileira de grãos. 115 milhões de toneladas. É o mais exportado do país e o que traz maior renda para o campo, mais de 140 bilhões de reais por ano. O plantio é feito na maior parte em cima da palha da lavoura anterior, o que melhora o solo e evita a erosão. A soja emprega 1.400.000 pessoas. Ela entra na ração animal, no biodiesel, no óleo de cozinha, nos embutidos, iogurtes, cosméticos e muito mais. Soja é proteína, é riqueza. Soja é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco. Fale com a Via, a inteligência artificial. E Ford. Aproveite este mês Ford Ranger com oferta imperdível. A AJOT, a Associação Joinvilense de Teatro, apresenta Verão Teatral 2019. Espetáculos todos os finais de semana, de fevereiro a março.
De 2 de fevereiro a 31 de março, programação completa em www.teatroemjoinville.com.br. Verão Teatral 2019. Sua programação cultural no verão. Apoio NSC TV. O governo federal fatiou o pacote anticrime e anticorrupção. A criminalização do Caixa 2 vai tramitar como um projeto separado das outras medidas. Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foram pessoalmente entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o pacote anticrime do governo. Um último ajuste, conhecido hoje, atendeu a uma pressão de políticos. Moro anunciou que o trecho que previa criminalizar o Caixa 2 foi retirado da proposta principal. Vai tramitar à parte. A decisão veio do Planalto e foi articulada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. De forma separada, os deputados poderão decidir qual será a prioridade, se aprovar os 3 projetos ou deixar algum de fora. Na prática, no lugar de um projeto anticrime, agora são 3 projetos, que foram apresentados juntos, mas podem tramitar de forma separada. Um projeto sobre a criminalização do Caixa 2, outro que prevê que crimes comuns com conexão com crimes eleitorais sejam de competência da Justiça Comum e não da Justiça Eleitoral, e um terceiro com medidas anticorrupção e contra o crime organizado, ou seja, a proposta maior, com mais mudanças. Está mantido no pacote principal acelerar o cumprimento da pena para condenados por crimes violentos, corrupção ou envolvimento com crime organizado, e aumentar o tempo deles na prisão antes da progressão de regime. Executar a prisão após a condenação em segunda instância, que já ocorre por entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas que passaria a constar na lei. E o projeto também trata da legítima defesa. Policiais em serviço que matarem alguém em razão de um confronto, ou pessoas comuns que apresentarem provas de que a morte ocorreu em legítima defesa, poderão ter o processo extinto se o juiz considerar que não houve crime. Moro reforçou que a legítima defesa não é licença para matar. O projeto diz que o juiz poderá reduzir a pena ou até deixar de aplicá-la se houver excesso motivado por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. As propostas apresentadas hoje mudam 14 leis. E a Câmara é o ponto de partida dessa análise. Moro reforçou a necessidade de aprovar o projeto. Se faz necessário melhorar a segurança pública, enfrentar o crime organizado, o crime violento e o crime de corrupção, como nós já adiantamos diversas vezes, são problemas que caminham juntos e as medidas para serem eficazes têm que ser conjuntas. O ministro disse que o pacote combate a criminalidade mais grave e destrava processos. É um projeto simples, os senhores e as senhoras já tiveram a oportunidade de vê-lo, examiná-lo. E as medidas ali propostas são facilmente compreensíveis. Se quer aí endurecer em relação à criminalidade mais grave, como eu disse, não é um endurecimento geral, mas em relação à criminalidade mais grave tem que haver um endurecimento. Medidas de investigação que sejam eficazes contra crimes complexos, como criar bancos nacionais de informações e dados, como introduzir técnicas de investigação, como escuta ambiental e agente encoberto. E, por outro lado, destravar a legislação processual. Nós não podemos ter aquele processo que nunca termina, isso não funciona. O ministro Sérgio Moro reconheceu a motivação política da separação do projeto que criminaliza o Caixa 2. O ministro da Justiça adotou um discurso mais brando ao falar do Caixa 2 e admitiu que o fatiamento da proposta foi feito para agradar parlamentares. Houve uma reclamação por parte de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado e crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte, mas que está sendo encaminhado ao mesmo momento. Foi o governo ouvindo reclamações razoáveis
dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente. A resistência à proposta no Congresso vem de longe. Em 2016, a Câmara chegou a aprovar a criminalização do Caixa 2. A proposta foi para o Senado, ficou parada lá e acabou arquivada. Na época, o então juiz Sérgio Moro defendeu a criminalização do Caixa 2 como fundamental para combater o que várias vezes chamou de trapaça, atentado à democracia. Hoje o Caixa 2 é tratado como omissão de informações. A proposta encaminhada agora por Moro altera o artigo 350 do Código Eleitoral para detalhar o crime, com pena de 2 a 5 anos, mas que pode ser aumentada em até 2/3 se houver participação de agentes públicos na prática criminosa. O líder do PSL, partido do presidente Bolsonaro, disse que o fatiamento da proposta foi estratégia política. Foi uma questão estratégica, mas isso não impede o trâmite normal e eu acho que essa casa vai se debruçar sobre esse projeto e a responsabilidade pela aprovação ou não é aqui do parlamento. O líder da oposição considerou o fatiamento da proposta um retrocesso. É um sinal muito ruim. O sinal do governo vai estimular que o Congresso não trate da criminalização do Caixa 2 como uma prioridade. O deputado Rubens Bueno, do PPS, também criticou duramente o que chamou de recuo do governo. Dá a entender que está atendendo uma demanda do mundo político. Então é hora de dar resposta à sociedade brasileira de crimes como o Caixa 2, né, que ficam engavetados como ficou no Senado. E sabemos mais, que o Caixa 2, criminalizando, não vão mais deixar acontecer como foi o Mensalão e o Petrolão. O presidente da Câmara disse que a proposta será votada. Não existe resistência nenhuma. A gente já votou uma vez, a gente tem toda a condição de votar de novo. Junto, separado, do jeito que for. Em nota, a Organização Transparência Internacional Brasil afirmou que vê com preocupação a atitude do governo e que a medida não pode ser recebida pelos parlamentares como moeda de troca para a aprovação de outras medidas de interesse do Executivo, pois se trata de um ponto fundamental no enfrentamento da corrupção eleitoral. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, defende que a criminalização do Caixa 2 deve ser prioridade no Congresso porque a prática é a porta de entrada para outros crimes. Quem começa pelo Caixa 2, eu me permito a metáfora, eu já escrevi sobre isso, termina no diabo a 4. Por quê? Porque perde a noção de limite, vai se enredando, não é, nessa teia de criminalidade, de crimes, por todos os ângulos de análise. O Caixa 2 é de ser combatido com toda a veemência, toda a eficácia, toda a prioridade. Eu confesso que estranhei esse fatiamento em desfavor, digamos, temporal da análise da figura do Caixa 2. Morreu hoje em casa, no Rio de Janeiro, aos 87 anos, o economista e ex-ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso. A primeira função no governo foi no gabinete do Ministério da Fazenda, quando João Goulart era presidente. Depois, na ditadura militar, João Paulo dos Reis Veloso criou o órgão que deu origem ao atual IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Filho de um funcionário dos Correios e de uma costureira, começou a ganhar poder nas decisões sobre a política econômica do país. A gente os irmãos tinham encontros para discutir economia em casa, coisa que não é comum, sendo que ele foi o que teve a oportunidade de mais influenciar